Se o outro lado tem uma atitude difícil, tem uma postura complicada, é problema nosso resolver isso, porque no final das contas você só vai conseguir chegar no seu objetivo resolvendo o problema. E se nesse meio caminho você tem uma pessoa difícil para lidar, Um obstáculo. mas ou você gerencia isso ou você não atinge o seu objetivo. Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente mostra para vocês que sempre é possível extrair o melhor resultado em qualquer negociação. Os episódios desse programa vão ao ar toda terça-feira e se você quiser conferir os episódios anteriores, basta acessar as redes sociais do Alexandre. Vocês encontram aqui no descritivo desse vídeo os links para o acesso. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. E hoje nós vamos conversar sobre pessoas difíceis. O que fazer quando encontramos pessoas difíceis para negociar? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Então, olha só, esse tema, o que fazer quando as pessoas são problema, me causou ali um pouquinho de dúvida. Como é possível que a pessoa com quem eu vou negociar seja um problema maior do que aquilo que eu preciso resolver? Infelizmente, muitas vezes isso é o que acontece de fato. A gente imagina, a gente já, quando sabe que vai negociar com determinada pessoa, a gente já fica sofrendo por antecedência, porque sabe que, independente do problema, vai ficar muito mais difícil de resolver em função do comportamento da pessoa, da atitude da pessoa. É curioso, eu tenho alguns alunos que às vezes me ligam e falam assim: eu tenho que, de novo eu vou ter que negociar com o fulano de tal. Pô, como é que eu faço para escapar dele, né? Então, isso acontece, é muito complicado mesmo. Interessante. Mas, na prática, no dia a dia, eu imagino que seja um contra o outro, né? Um querendo uma coisa, o outro querendo outra coisa. Mas não seria mais fácil se as pessoas trabalhassem em conjunto para resolver uma coisa que é o problema, que afinal é comum para os dois, né? O problema é dos dois? Esse é o ponto básico da resolução conjunta de problemas, né? É exatamente isso. Mas, infelizmente, tem alguns fatores que acabam impedindo a gente de seguir por esse caminho. Em primeiro lugar, o que acontece? Nós fomos treinados desde a infância a negociar desse jeito. Então, desde a infância que a gente é treinado de que para um ganhar, o outro tem que perder necessariamente. Então o que acontece? Quando a gente vai para uma negociação onde a gente tem na cabeça que para um ganhar o outro tem que perder, que não seja eu que vai perder. E aí você começa a usar todos os artifícios que você tem na mão para não perder. Então você acaba se tornando uma pessoa difícil, mas na verdade o que você quer? Você não conhece outra forma de negociar, aquilo é que você sabe desde que você era criança. Então, para você é aquilo, para um ganhar tem que perder. Por mais que a gente saiba que isso é um mito, isso ainda acontece com muita frequência hoje em dia. A segunda questão é a experiência. E por incrível que pareça, os negociadores mais experientes são os mais difíceis, porque eles sempre fizeram dessa forma, e dessa forma eles obtiveram resultado. Então eles acham que precisam continuar fazendo dessa forma. E eles ainda não criaram a consciência de que o resultado deles poderia ser muito melhor se eles fizessem diferente. Então Einstein costumava dizer o seguinte: insanidade é fazer a mesma coisa, sempre fazer a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente. Com certeza. Então, isso é insanidade. Não tem como. E se essas pessoas percebessem que fazendo as coisas de uma forma diferente, elas poderiam obter um resultado muito melhor do que elas já obtêm, elas mudariam completamente. Mas infelizmente a experiência acaba trazendo esses vícios que a gente carrega. E o último ponto é o que a gente discutiu inclusive num dos programas passados,
quando a gente falou de justiça nas negociações. O que acontece é que a pessoa entra numa negociação julgando que a posição dela é lícita, é verdade, que é um absurdo o outro lado não perceber isso, entendeu? Não perceber a obviedade da posição dela e que ele deveria aceitar sem qualquer questionamento. Mas a gente sabe que a justiça é uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Mas quando eu tenho uma posição que eu considero justa, que eu considero válida, e você não aceita essa posição, eu me sinto no direito de impor essa posição para você, mesmo que seja à força, ou mesmo que eu tenha que usar algumas táticas, que normalmente são táticas ardilosas, mas mesmo que eu tenha que usar essas táticas, isso é válido, porque a minha causa é justa. Então isso também justifica as pessoas serem um pouco mais difíceis para negociar. Eu acho que muito do que você falou também tem a ver com o fato da pessoa assumir um papel, né? Aquilo que você falou, as pessoas experientes são as mais difíceis porque sempre fizeram assim. Então eu assumo o papel de que eu sou difícil, eu sou assim mesmo, eu sempre fiz e eu vou continuar fazendo dessa forma. Eu acho que deve ter um pouco disso também. Com certeza. Até porque você assume papel perante as pessoas que te cercam, sejam seus pares no trabalho, sejam seus funcionários, sejam seus familiares, e depois que você assume um papel desse, então você é aquele negociador durão, fica difícil de você mudar isso porque você perde reputação. Claro. E às vezes, mesmo que o resultado seja melhor, a pessoa ainda não aceita aquilo justamente para não perder essa reputação que ela tem. Se apega a um papel, né? Que no fim das contas é isso. Isso aí. E por que você acha que, como negociador, eu tenho que me preocupar com a outra pessoa? Não é só me preocupar comigo, saber o que eu quero, saber o que eu vou propor, me preparar, ir lá e negociar? O que o outro importa para mim? Isso tem uma frase que a gente ouve muito, que é: não, cada um com seus problemas. E a gente ouve muito isso. Na negociação, principalmente na resolução conjunta de problemas, isso é um outro mito. Você chegar numa negociação achando que você vai simplesmente transferir o problema para outra parte e se livrar do problema, também é um mito, porque isso não vai acontecer. A gente tem que entender que quando a gente chega numa negociação, a gente tem um problema e a gente precisa resolver esse problema, e o problema é nosso. Então, se o outro lado tem uma atitude difícil, tem uma postura complicada, é problema nosso resolver isso, porque no final das contas você só vai conseguir chegar no seu objetivo resolvendo o problema. E se nesse meio caminho você tem uma pessoa difícil para lidar, um obstáculo. Mas ou você gerencia isso, ou você não atinge o seu objetivo. Então, na negociação não tem essa questão de o problema do outro, ou eu vou transferir o problema para outra pessoa. Isso não vai acontecer, não adianta. Se você chegar numa negociação tentando transferir o problema, o que você vai conseguir é realmente uma reação ruim do outro lado, porque não é assim que a gente resolve o problema. Não, acho que ficou bastante claro que a gente vai encontrar pessoas difíceis por diversas razões, seja porque essa pessoa está apegada à posição de pessoa difícil, seja porque ela entende que o interesse dela é o mais justo do mundo e o outro tem que aceitar, por diversas razões. Mas aí fica a pergunta: o que fazer para ultrapassar esse obstáculo? Eu preciso chegar no resultado, preciso vencer essa pessoa que é um obstáculo. O que eu faço? Eu queria, antes de responder essa pergunta, contar um caso que aconteceu comigo sobre pessoas difíceis que é bem interessante. Na época, a gente atendia um cliente globalmente. E esse cliente decidiu instalar uma fábrica no Brasil. E, como éramos um grande fornecedor dele fora do Brasil, coube a gente a dar um apoio para ele durante essa fase de transição, de montagem de fábrica aqui no Brasil.
E aí começamos a ter reuniões para estruturar, para montar o produto, para que eles pudessem lançar a fábrica. E era interessante que lá no local onde eles estavam colocando a fábrica, eles não tinham ainda escritórios, nada disso, a construção estava em andamento. Então eles atendiam a gente nos containers, mas eram uns containers bem confortáveis, porque tinha ar-condicionado, tinha toda uma estrutura lá dentro, então isso não era problema. O pior problema de lá era o barro que se amassava para chegar no container, mas fora isso, era uma sala de reunião normal, e eles tinham os escritórios deles lá e tudo. Aí chegou o momento da gente negociar o preço final do produto que a gente ia vender. E esse preço era o preço que ia ficar realmente por alguns anos, até o final de vida do produto, descontando as variações econômicas aí. E aí o que aconteceu? Como era um produto bastante significativo, caro e tudo, veio uma pessoa da matriz do cliente para ajudar na negociação. Da nossa parte, consequentemente, também acabamos trazendo uma pessoa da matriz também para participar disso, que era uma pessoa já experiente, já conhecia bem o cliente. Eu estava começando ainda na carreira faz bastante tempo, mas enfim, fomos para a negociação. Então foi eu, um outro colega brasileiro, passamos no hotel, pegamos o gringo e fomos lá para a reunião de negociação. Nós chegamos lá e eu nunca vou me esquecer, isso era um janeiro, devia ser por volta de umas 11 horas mais ou menos que estava marcada a reunião, então o dia estava bastante quente, né? Estava bastante abafado, tudo. E aí chegamos lá na recepção para a reunião, a recepcionista atendeu a gente e falou assim, olha, pessoal, já avisei o pessoal que vocês chegaram e eles pediram para eu levar vocês lá para a sala de reunião, era o sala container de reunião. Bom, chegamos lá, tudo bem, ela falou, espera um pouco que o pessoal vem daqui a pouco. E aí, chegamos lá, sentamos, e aí começamos a perceber que estava meio abafado lá dentro, né? E fomos lá ver o ar-condicionado, não achamos o controle do ar-condicionado. Então, meu colega brasileiro foi até a recepcionista e falou assim, olha, a gente não está achando o controle do ar-condicionado, tentamos ligar diretamente no aparelho e tudo, mas não ligamos. Você tem aí um controle, alguma coisa? Ela falou assim, ixi, esse ar-condicionado está quebrado realmente, ele não está funcionando. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar umas águas lá para vocês, que aí vocês podem se refrescar um pouco e não vão sentir tanto calor. Beleza, ele voltou e ficamos lá esperando, né? Passou 15 minutos, nada de água, 30 minutos, a gente já começou a ficar incomodado, porque naquela época a gente visitava cliente, tinha essas reuniões de terno e gravata, e aí com aquele calor a coisa começou a ficar desconfortável, começamos a suar, e a camisa toda molhada, aquela coisa já começa a ficar, já tiramos um paletó, porque não dava para aguentar. O que me consolava é quando eu olhava para o gringo, coitado, que não estava acostumado com esse calor. Nossa senhora, a situação dele estava uma coisa crítica, né? E aí deu 45 minutos, nada dos caras, essa altura a gente já estava sem gravata, a camisa toda ensopada, né? Quer dizer, já era uma situação muito difícil. Quando começou a dar 1 hora que a gente estava esperando, a gente falou assim, olha, é melhor a gente ir embora, porque mesmo que eles chegarem agora, a gente já não tem mais condição de negociar, a gente já estava realmente desconfortável, a gente já tinha ido falar com a secretária lá, com a recepcionista mais umas 2 vezes, e nada da água chegar, tudo. Bom, então vamos embora. Começamos a recolher as coisas para ir embora, os caras chegaram. Bom, quando eles chegaram, a gente falou assim, olha, vamos remarcar, atrasou demais, aqui estava sem ar-condicionado, a gente não está em condições de negociar isso com vocês. Nossa, aí foi a reação. O gringo que veio do outro lado começou a bater na mesa, começou a falar um monte de barbaridade, pegou o telefone e falou, eu vou ligar lá para a matriz de vocês, falar o que vocês estão fazendo. Eu
vim todo esse caminho só para negociar com vocês e agora vocês vão para trás, não sei o que. Bom, no final a gente acabou cedendo, né? Falou, não, tudo bem, então vamos sentar e vamos negociar. Mas a gente não estava muito em condições, né? Tudo que a gente tinha preparado foi por água abaixo, né? Porque já não tinha mais condição psicológica de negociar nada, né? E aí acabamos fechando, acabamos aceitando um preço, que era um preço ruim para a gente. Para vocês terem uma ideia, eu levei 3 anos para conseguir recuperar o preço a um nível aceitável dentro da empresa. Nossa, mas essa situação é inacreditável. Eles fizeram isso de propósito? O pior que fizeram, isso tudo foi planejado. Aí depois, eu tinha os amigos lá dentro dessa empresa e eles me contaram que eles estavam realmente fazendo isso com os principais fornecedores que tinham as peças mais caras. Então foi tudo de fato planejado, foi uma tática para fazer e conseguiram chegar no resultado que eles queriam, né? Nossa, tô chocada. Isso é jogo sujo, não é? Vale isso na negociação? Não deveria valer, certo? Eu não entendo que isso seja um recurso válido. Mas você tem diversas táticas, né, dentro desse tipo de coisa. Algumas são mais ostensivas, como essa que aconteceu com a gente. Outras são mais discretas, mas você tem uma variedade bastante grande de táticas. E eu acho que, na verdade, a minoria é esse jogo sujo. A maioria que acontece com pessoas difíceis está muito mais relacionado com aquilo que eu falei antes, da experiência, da justiça, do que propriamente a pessoa está fazendo um jogo sujo, está querendo fazer isso para você, para te prejudicar, né? Então, o que acontece, a gente tem que entender um pouco do jogo psicológico que você tem por trás disso. Alguns negociadores, e às vezes eles nem percebem isso com consciência, eles acabam fazendo isso com a experiência, e a experiência traz para eles resultado e eles vão mantendo, mas eles não sabem o que está por trás disso. Mas o jogo psicológico que tem é o seguinte: você coloca a outra pessoa numa situação de desgaste emocional. E quando a pessoa tem esse desgaste, ela tende a querer fazer qualquer coisa para escapar disso, né? Então isso é mais ou menos, eu acho que vem da época realmente do Homo sapiens e tudo, onde você tem ali um animal feroz para atacar você e você está acuado. E naquele momento você faz qualquer coisa para sair daquela situação. E não é diferente da negociação. Quando você se sente acuado, quando você se sente abalado, desestruturado emocionalmente, você tende a fazer qualquer coisa para sair daquele incômodo. E muitas vezes o que você faz é acabar aceitando ou cedendo a posição do outro lado simplesmente para se livrar daquilo. Foi o que aconteceu com a gente. E quando você faz isso, você acaba caindo na armadilha. E eu acho que as pessoas às vezes nem percebem que elas estão fazendo isso, mas elas sabem que funciona. Então, eles tendem a colocar pressão, até que você não aguente aquela pressão e ceda. E pela experiência, como elas fazem isso e tende a funcionar, elas acabam continuando fazendo. Nossa, acho que é quase como um instinto, então, né? Um comportamento não racional por parte daquele que sofre a pressão. E você mencionou outras táticas. Que outras táticas seriam essas? Sim, tem diversas táticas, né? Essa da história que eu contei é o que a gente chama de situação estressante. Então é uma situação que faz o ambiente te deixar desconfortável. Então é uma situação estressante. Muitas vezes são outras coisas. Nesse caso foi o ar-condicionado, o calor, mas pode ser um lugar muito frio, pode ser uma cadeira que está quebrada, alguma coisa desse jeito para te deixar... Barulho, alguma coisa assim. Tudo isso, então são situações estressantes. Mas você tem outras coisas, né? Você tem ameaças, tem a tática do mocinho e do bandido. Então você tem uma série de táticas que são usadas
com o objetivo de te desestabilizar emocionalmente e fazer você ceder. Nossa, que absurdo. E você acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer para não cair nessas armadilhas ou para evitar essas armadilhas? Sim, tem muitas, na verdade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a tática. Por quê? A partir do momento que você reconhece o que está acontecendo, você tende a não cair na armadilha, porque você já vai se precaver. Então você sabe que é uma tática, você sabe que é uma situação, você não vai cair na armadilha. E demonstrando que você reconhece a tática, a outra pessoa também já vai perceber que não adianta jogar dessa forma com você, porque você não vai cair. Entendi. E se eu reconheço já a armadilha, eu sei que aquilo é uma situação proposital, qual que é o próximo passo que eu posso fazer? A primeira coisa que eu sempre recomendo, depois de reconhecer a tática, é nunca, jamais tomar decisões quando você está em desequilíbrio emocional. Quando você está com, a gente costuma falar, com a cabeça quente. Porque nenhuma decisão que você tomar nesse momento vai ser boa. Isso não vale só para a negociação, isso vale também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar. Sempre que a gente toma uma decisão com a cabeça quente, a gente se arrepende depois. Tem até um autor americano, Ambrose Bierce, que ele costuma dizer o seguinte, costumava dizer o seguinte, faça um discurso com a cabeça quente e esse vai ser o melhor discurso que você vai se arrepender pro resto da vida. Então não adianta, quando você está com a cabeça quente, a melhor coisa que você faz é parar, é esfriar, não adianta tomar decisão nesse momento. Você está desequilibrado emocionalmente, nenhuma decisão que você vai tomar nesse momento vai ser boa para você. Eu acho que a gente está no modo sobrevivência, né? Querendo manter ali a situação sob controle, o racional acaba ficando afetado. Com certeza. E como é que eu faço se a outra parte realmente está me pressionando para tomar uma decisão naquele momento? Do tipo, é pegar ou largar, é aqui ou agora, se a gente não fizer essa reunião não vai ter outra oportunidade, coisas do tipo. Isso acontece com bastante frequência. Tá? Uma das frases mais famosas do mundo da negociação é pegar ou largar. Né? O que você faz quando isso acontece? Bom, em primeiro lugar, você tem que estar consciente do que a gente falou anteriormente de não tomar nenhuma decisão por impulso, que isso vai te prejudicar. Uma vez que você já tenha isso interiorizado, tem uma técnica bastante eficaz contra esse tipo de tática, que é a pessoa fala, olha, é pegar ou largar. E aí o que você responde para ela é o seguinte, olha, eu realmente queria poder discutir esse assunto com a minha diretoria, depende da tua função, com a minha diretoria, ou com o meu cliente, ou com o meu financeiro, ou o que quer que seja. Você fala, eu queria discutir a situação com eles para poder te trazer uma proposta melhor. Só que em virtude da sua urgência, eu não tenho outra opção a não ser manter a proposta que está na mesa. Isso é o melhor que eu posso fazer. Então, se for realmente uma tática que a pessoa está usando, ela vai se interessar pelo que pode vir de melhor. Claro. E aí ela vai arrumar uma desculpa. Olha, eu acho que eu consigo falar com fulano, ganhar mais tempo para você, tudo. E aí você vai ver claramente que é uma tática. Então essa é uma boa técnica para a gente escapar disso. Agora, se de fato você perceber que é isso, que você precisa tomar essa decisão, o importante para você fazer é o seguinte, fala assim, porque também não tem nenhum problema de você falar, olha, eu não posso tomar essa decisão sozinho. Mesmo que isso não seja bem assim, mas para você precisar ganhar tempo, isso é importante, porque aí você ganha esse tempo, você para, você esfria a cabeça, analisa aquela proposta para ver se de fato você pode tomar essa decisão. Você tem que evitar tomar essa decisão de cabeça quente. Então, se realmente não tiver jeito, aí você para e fala assim, deixa eu estudar isso por uma meia hora, alguma coisa assim, e você realmente dá um tempo para você pensar um pouco sobre aquilo. Tá, mas
Isso seria uma situação fácil. Mas e se a pessoa realmente estiver ali com más intenções e começar a partir, de repente, para um ataque pessoal? Do tipo, se você não tem poder de decisão, venha fazer o que aqui? O que eu vou fazer? Isso acontece também. O importante nessa hora é você se conhecer bem, você conhecer o seu limite. Por quê? A tendência natural quando a gente é atacado é contra-atacar. Claro. Certo? Porque você vai se defender. Na nossa cabeça o que passa é o seguinte: eu vou me defender porque se eu usar fogo contra fogo, se eu pagar na mesma moeda, ele vai perceber que as coisas não funcionam bem assim aqui. Então não vai ser assim. A questão é que para uma negociação isso é ineficiente. Não adianta você fazer isso. Quando você reage na mesma moeda, quando você reage ao ataque pessoal, o que acontece é que você caiu na armadilha de verdade. Porque você se desestabilizou emocionalmente, que era o que ele queria. Claro. Então, é importante você conhecer o seu limite. E quando esse tipo de coisa acontece, a emoção, ela vem. E não tem como, é impossível não sentir emoção. Não tem jeito. E isso você vai perceber até por sintomas físicos. É a boca seca, é aquela dor de estômago, a tua mão começa a tremer, às vezes a tua pálpebra começa a tremer. Isso já é um sinal que o seu corpo está te dando que você está chegando no seu limite. E daquele ponto para você explodir, você está muito perto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o seu limite. Por quê? Se o seu interlocutor perceber que ele está te afetando, então, por exemplo, você odeia ser chamado de desorganizado. Quando ele fala que você é desorganizado, você sente aquilo. Ele vai perceber. Você tem a tua linguagem não verbal que você vai mostrar que você não gostou daquilo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai apertar aquilo, colocar pressão naquilo até que você ceda. Então, saber o teu limite é o primeiro passo. Claro. E se eu tiver reconhecido que eu estou perto do meu limite, o que eu faço? Aí tem uma técnica muito, muito interessante, que é a técnica do silêncio. E essa técnica é justamente o que o nome diz. Você simplesmente fica em silêncio. Contra-intuitivo isso, porque o que as pessoas vão ter vontade de fazer é falar umas verdades e retrucar na mesma moeda, enfim, né? Colocar o outro numa posição também desconfortável, e a gente tem que fazer o contrário. Porque se você fizer isso, você perdeu a negociação, entendeu? Você perdeu a rédea. E a técnica do silêncio, ela tem um efeito positivo dentro da negociação e não negativo. Curioso. Então a gente tem que simplesmente não responder nada? Ficar quieto? Isso? Exatamente. Mas aí a coisa vai ficar um pouco estranha, não? A ideia é essa. O que acontece? A técnica do silêncio, ela traz alguns pontos interessantes, né, que você vai, alguns benefícios, né? Em primeiro lugar, quando você faz silêncio e não responde, você interrompe aquele processo que estava acontecendo dentro de você, aquele vulcão físico, emocional, né, que estava acontecendo, você para e você começa a se acalmar. E a gente sabe que não deve tomar nenhuma decisão nervosa, então quando você faz silêncio, você tende a começar a se acalmar. Então isso é importante para você nesse sentido. Agora, a técnica do silêncio, ela gera alguns efeitos no teu interlocutor também. São efeitos interessantes dentro de uma negociação. O primeiro deles é o mesmo que aconteceu com você. Então, da mesma forma que você tende a se acalmar com aquele silêncio, o teu interlocutor também tende a se acalmar. Mas o segundo ponto é o mais interessante, que é o que você falou. Quando a gente faz silêncio, e acho que todo mundo vai lembrar de uma situação onde isso aconteceu, fica um certo clima desconfortável no ambiente. É aquele momento do elevador, né? Que a gente entra e ninguém fala nada e aí fica aquela coisa, né? Eu tenho que falar alguma coisa. Exatamente. A diferença está em que você está consciente do que você está fazendo.
Você está fazendo silêncio de propósito. Então o que acontece é que quem fica desconfortável é o teu interlocutor. E quando ele fica desconfortável em função disso, gera para ele uma necessidade inconsciente de fazer a comunicação fluir, de fazer o diálogo fluir, porque aquele silêncio incomoda ele, a gente não, porque a gente está sabendo o que está fazendo. E quando ele se sente incomodado, ele tende a começar a falar. Então, ele vai começar a falar, e quando ele começar a falar, aí ele sai daquele planejamento que ele tinha, porque ele começa a falar as coisas, ele percebe, entendeu? Quando você faz isso, que ele foi longe demais. Então aí ele quer trazer a negociação, ele perdeu a rédea da negociação porque ele exagerou. Então ele quer trazer de volta. E quando ele faz isso, aí o que acontece? Em primeiro lugar, ele se abre mais, ele começa a falar um monte de coisas para fazer a comunicação, o diálogo fluir, que não era exatamente o que ele queria falar. E quando ele começa a fazer isso, você começa a captar os interesses reais e tudo isso. E outra, que quando ele percebe que ele foi longe demais, ele de fato vai te falar assim, olha, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer e tal. Ele percebe que ele te afetou. Então isso gera um efeito psicológico na pessoa, onde você consegue reverter a tática, né? Você joga contra ele. O William Ury costuma dizer que essa é a tática jiu-jitsu, onde você usa a força do oponente contra ele. Curioso. É interessante. Curioso. E ele, imagino que nesse momento ele vai sair do papel, né, do mal para ir para falar de verdade o que ele quer, para uma postura que ele devia ter, na verdade, desde o início da negociação. Exatamente. Interessante. Você estava aí falando e eu estava aqui lembrando de algumas situações em que, de fato, eu já vi essa história acontecer. É mais comum, realmente, do que a gente imagina. Você tem alguma recomendação final para a nossa audiência, quando eles estiverem diante de pessoas assim tão difíceis? O que a gente tem que entender é que a gente, de fato, vai encontrar muitas pessoas difíceis ainda nas negociações que a gente tem aí pela frente. Isso é uma coisa natural. Por todo o contexto que eu falei de como a gente aprende a negociar da infância, de justiça, da experiência, é natural que a gente vai encontrar pessoas assim. A mudança, ela acontece aos poucos. E devagar, todo mundo vai perceber que a resolução conjunta de problemas é a melhor alternativa. Mas é uma mudança gradual, não tem jeito. Então vai demorar um pouco. Então a gente já tem que esperar que a gente vai encontrar esse tipo de pessoa pela frente. Mas o mais importante que a gente tem que ter é qual que é o nosso objetivo na negociação. A gente quer resolver um problema, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, onde a gente quer chegar com a negociação. E se a gente tem isso claro, tudo durante o processo que afasta a gente do nosso objetivo, a gente percebe de cara e vai voltar para o nosso objetivo. Então, essa clareza tem que estar muito bem definida, a gente tem que ter isso muito definido para a gente. Então, à medida que a gente se afasta, a gente vai voltando, vai sempre voltando, e a pessoa difícil é mais um obstáculo que a gente vai ter que vencer e que a gente tem ferramentas, tem técnicas, tem princípios para poder fazer isso de uma forma mais realmente técnica e não muito abstrata. Nossa, que legal! Eu acho que o nosso papo de hoje foi bastante esclarecedor e acho que a gente conseguiu mostrar para a nossa audiência que de verdade a gente consegue extrair o melhor resultado de uma negociação mesmo quando a gente está diante de uma pessoa difícil. Esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que a gente possa se encontrar na próxima semana. Se você tiver interesse em assistir os episódios anteriores, é só acessar o link que está aqui no descritivo desse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Até lá!